A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. A palavra de encorajamento que eu trago para você no dia de hoje se encontra na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, onde ele menciona uma passagem sobre o rei Ezequias, que se encontrava com uma doença mortal e sua morte era iminente. E o Senhor Deus, ele usava, profetas naquela época para se dirigir a pessoas e levar as palavras que ele queria que a pessoa soubesse. E então esse profeta Isaías vai até o palácio, até os aposentos do rei Ezequias e diz para ele que o Senhor Deus havia ordenado a ele que ele colocasse sua casa em ordem, todas as suas pendências, deixasse tudo pronto, porque ele iria morrer, ele não iria se recuperar. E a atitude desse rei Isaías, nesse exato momento, ele não disse nada para o profeta, ele simplesmente se vira para a parede e ele começa a orar a Deus, falando para Deus que tem sido obediente a ele, que tem feito as vontades dele, como não entendesse o porquê que ele iria morrer, porque Deus não iria livrá-lo. Ele tinha fé já que Deus iria curá-lo, porque ele era obediente a Deus, ele fazia todas as vontades de Deus. E Deus, ao escutar aquelas palavras, o rei Ezequias, ele cai num choro amargo, de dor pela notícia que iria morrer, que não era o que ninguém quer exatamente, Quem que quer morrer? Então, o nosso Deus, de imediato, o profeta Isaías, ele já havia saído dos aposentos do rei, e quando estava no pátio do palácio, já pronto para sair, Deus fala com Isaías, diz: volta aos aposentos do rei, e diz para ele que eu ouvi as palavras dele e as lágrimas, e eu o darei mais 15 anos de vida. E o profeta retorna, vai até os aposentos do rei Ezequias e fala para ele que Deus tinha escutado tudo que ele tinha falado naquele momento em oração e tinha visto as suas lágrimas amargas, pela dor de saber que iria morrer. E Deus fala que ao rei que cuidará dele, que não permitirá que os seus inimigos ataquem a cidade nem o seu povo. Quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente trazendo para o nosso dia, a gente entende, a gente vê cristalinamente que Deus está nos dizendo que, independente da situação que estejamos passando, Deus, ele está ali, ele está ouvindo. A gente não está só. Você pode estar no leito de um hospital, você pode estar angustiado por dívidas, vários problemas ao mesmo tempo, porque é assim que as coisas às vezes acontecem, vem vários problemas de uma vez só, e você se sente só, você se sente abandonado, que Deus, ele não está com você, que ele não está te ouvindo, que ele não está se preocupando, mas é muito pelo contrário. Deus, ele quer que você o busque. Deus, ele não provoca o problema na tua vida, mas ele usa esse problema, ele deixa porque ele sabe que você suporta. E aí sim, quando as portas se estreitam, o caminho se estreita, aí é quando a gente busca Deus. Infelizmente, muitas vezes é pela dor que a gente busca Deus. Então, irmão, Deus, ele quer te abençoar, ele quer mudar a tua história, independente se você esteja à beira da morte, se é com dívidas, se é com qualquer problema conjugal, qualquer problema de vícios, não importa. Deus, ele vai mudar a tua história, porque ele é o Deus do impossível. Mas como o rei Ezequias, para ele ser abençoado, ele tinha que estar nos caminhos de Deus, e foi o que ele falou para Deus. Deus já sabia o que ele ia dizer, mas quando ele fala, Deus vê a fé dele. Então, para a gente ter fé em Deus, a gente tem que caminhar com Deus, a gente tem que estar fazendo a vontade dele. Deus, ele quer te abençoar, mas como ele vai te abençoar se você estiver andando por um caminho que ele não te permitiu caminhar? O Espírito Santo está sempre nos guiando. O caminho é esse: eu sou retidão, eu sou verdade, eu sou amor, mas eu sou justiça. Então, se você quer as bênçãos de Deus, queira também o Deus, não queira só as bênçãos, porque tudo anda junto, lado a lado. Faz a vontade de Deus, tem temor a esse Deus, tem amor por ele, tem respeito, faz as vontades dele, porque são sempre as melhores. E quando você estiver na tribulação, Deus, que já está te ouvindo, ele te atenderá e mudará a tua vida, mudará a tua história. Então, meu irmão, não teme nada, ama esse Deus, caminha no caminho dele, porque Deus, ele vai te abençoar, ele vai mudar
todo o teu quadro, e você vai sentir a presença de Deus mais do que nunca na tua vida, como o rei Ezequias vivenciou essa maravilha. Deus foi tão maravilhoso que ainda para provar para o rei Ezequias que Deus era fiel, Deus ele retrocedeu o sol alguns metros da escadaria que já tinha sido coberto, o sol recuou. Caramba, quem faz isso a não ser Deus? Deus ele faz tudo por você. Tudo, ele te ama demais. Creia nesse Deus maravilhoso, essa palavra que eu tenho que dizer para você, independente do que você está vivenciando nesse momento. Creia nesse Deus maravilhoso, nesse Rei Jesus Cristo que está do teu lado aí, do Espírito Santo que está dentro de você, te guiando, falando na tua mente. Não segue por aí, faz assim, que é melhor. Segue a voz do Espírito Santo, que é a voz do nosso Deus. É o que eu desejo para você e declaro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica na paz.